Provérbios 16 e o verso 8, que diz: melhor é um pouco com justiça do que a abundância de bens com injustiça. Bendito seja o nome de Jesus. Que palavra maravilhosa que fala conosco. Melhor é um pouco com justiça. Muitas vezes o povo murmura, fala palavras que muitas vezes ferem a Deus, mas o Senhor nos fala nesse momento que melhor é um pouco com justiça. Amém? Bom é, irmão, ter Deus na vida. Como é bom ter Deus na vida, irmão. Pode ser pouco que você tem, mas seja sincero com Deus. Agradeça a Deus pelo pouco que você tem. Engrandeça o nome de Deus. O que adianta ganhar o mundo inteiro, irmão, com injustiça, fora do querer de Deus? É uma palavra forte, irmão, mas que edifica a igreja do Senhor. Quantos que estão na igreja com engano? Muitas vezes até pegando coisas que não lhe pertencem, irmão. Não adianta ser rico de bens, ser cheio de bens materiais, com enganos, com injustiça, pegando aquilo muitas vezes que não é seu, que não é meu. Deus não se agrada, irmão, disso. Não quer dizer que Deus não possa, irmão, dar riqueza ao povo dele. Deus pode e Deus faz. Mas que venha a ter, irmão, a justiça de Deus, a honestidade. Amém? Que venha a ser com esforço. Muitas vezes o ego do homem, o homem não é bonzinho não, irmão. Eu não sou bonzinho não. O meu ego não é bom não, o seu ego não é bom não, irmão. Muitas vezes o diabo coloca pratos, caminhos, que aparentemente ali está tudo certo, mas diante da palavra de Deus está tudo errado. Caminhos que levam você a fazer coisas que não agradam a Deus. Muitas vezes a pegar coisas, até mesmo a roubar, irmão, para amaciar o ego. Bendito seja o nome de Jesus. Mas essa palavra diz: melhor é um pouco com justiça do que a abundância de bens com injustiça. Deus, Ele ama a justiça. Deus, Ele ama aqueles que andam na justiça, irmão, na sinceridade. Deus, Ele ama o trabalhador que muitas vezes vai trabalhar, muitas vezes vender pipoca, muitas vezes, irmão, trabalha o dia inteiro, mas na honestidade. Muitas vezes só ganha um salário, irmão, que não dá muito mal para comer, mas anda em justiça. Deus, Ele ama pessoas desse tipo, que anda na honestidade. E é para você que eu quero falar, pai de família, mãe de família. Quantas mães solteira talvez vai ouvir esse vídeo, que muitas vezes tem trabalhado em casa de família, que muitas vezes tem trabalhado na rua, tem o seu empreguinho, irmão, tem batalhado, tem lutado para sustentar os seus filhos, para dar o melhor para os seus filhos, que muitas vezes tem sido humilhada, escanteada, muitas vezes houve, desaforos. Eu quero falar para você, pai de família, que muitas vezes sai de casa, irmão, sem saber se vai voltar com alguma coisa para dar para os filhos, sai para vender pipoca, muitas vezes. É humilhado, escanteado, mas que tem andado em justiça. O Senhor, Ele vai te honrar. O Senhor vai te honrar, vai honrar a tua vida. Você, mãe de família, pai de família,
Jovem que está ouvindo essa palavra, que tem se esforçado para fazer uma faculdade, que muitas vezes tem sido humilhado, o Senhor te diz que Ele vai te honrar, porque você tem sido sincero na presença de Deus, e quem é sincero, Deus honra, irmão. Você tem pouco, mas desse pouco Deus vai multiplicar, e o nome dele será exaltado na tua vida, porque Ele tem visto que você tem andado em justiça, que você não tem andado em engano, irmão. Deus, Ele ama a justiça. Ele diz para você que hoje você olha e não vê quase nada, que hoje você quer dar um presente muitas vezes para o seu filho e você não tem. O Senhor te diz que Ele vai te honrar porque você tem andado em justiça. E o Senhor diz para aqueles que têm andado, irmão, bendito seja o nome de Jesus, em abundâncias de bens, com injustiça. O Senhor te diz que o preço vai chegar na sua vida. Não adianta ganhar, olha, o mundo inteiro. Não adianta, irmão, com engano não. Volte para o caminho da sinceridade com muita pressa, senão você vai ser envergonhado. Deus, irmão, não se agrada daqueles que roubam, daqueles que andam com engano. Muitas vezes na casa do Senhor com engano, irmão. O Senhor diz que não se agrada. Volte para o caminho, irmão, da sinceridade. O que adianta ter muito, mas Deus, tendo desprezado, muitas vezes tem tanto, mas o desprezo de Deus está sobre a vida. Não adianta. É melhor ter pouco, irmão, e ter a presença de Deus. Não troque, irmão. Isso. Tenha pouco, mas seja justo. Seja honesto. Amém? Seja honesto, irmão. Eu me lembro que agora há pouco aconteceu um fato no meu trabalho, que um jovem saiu, irmão, da empresa porque ele estava roubando. Bendito seja o nome de Jesus. Que o Senhor tenha de misericórdia. Coisas pequenas, irmão, perdeu o trabalho. E quantos têm feito isso, têm andado em enganos, se iludido com coisas pequenas? Mas o Senhor manda eu falar para você que está praticando essas coisas, muitas vezes não é só roubando, mas é enganando, irmão. Quantos crentes muitas vezes enganam, agem de engano, irmão, na casa de Deus, age de engano no trabalho, na rua, por onde passa. Mas o Senhor diz: melhor é um pouco com justiça. Um pouco com justiça. Vale a pena, irmão, andar em justiça. Vale a pena andar em sinceridade. E o Senhor diz: ande em sinceridade, que eu vou honrar aqueles que me honram. Então fica aqui essa palavra. É melhor um pouco com Deus. É melhor comer só com cuscuz, irmão, puro, com água, do que ter uma mesa farta com engano. É melhor só ter um par de roupa com justiça do que ter uma casa cheia de bens, cheia de riquezas com engano. Porque o final desse caminho é o inferno, é o poço. Mas aqueles que honram a Deus e andam em sinceridade, mesmo com pouquinho, o final, irmão, desse caminho é a glória de Deus. Amém? Porque Deus, Ele ama aqueles que andam em justiça, aqueles que andam na presença dEle em justiça. Deus, Ele ama. Amém? Fique na paz, fica com Deus, continua conosco no canal. Amém? Nos ajude, dá um joinha, se inscreve no canal, me ajude a levar o ID de Deus. Amém? Fica firme na presença dEle, em nome de Jesus. Um abraço.